Se você busca respostas profundas e quer entender os mistérios da palavra, seu lugar é aqui. Bem-vindo ao canal Midbar Davar, um canal 100% evangélico feito para quem ama a verdade. Aqui, nós mergulhamos nas páginas sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, desvendamos os ensinamentos que moldaram a história e transformam vidas até hoje. Quer entender os segredos de Israel, o chamado dos profetas e o cumprimento das profecias que estão se desenrolando bem diante dos nossos olhos? O Midbar Davar traz a clareza que você precisa. A parábola do semeador. A história que revela o destino de cada coração. Imagine que você recebeu a oportunidade mais importante da sua vida. Uma mensagem capaz de mudar seu presente, transformar seu futuro e garantir sua eternidade. Mas há um detalhe. Tudo depende da forma como você a recebe. Agora imagine um agricultor caminhando sob o sol da Galileia. Em suas mãos está uma bolsa cheia de sementes. A cada passo, ele espalha aquelas sementes pelo campo. Algumas caem em solo fértil, outras não. À primeira vista, parece apenas uma cena comum da vida rural. Porém, naquela manhã, Jesus transformou essa simples imagem em uma das mensagens mais profundas de toda a Bíblia. Uma mensagem que continua revelando, ainda hoje, o que existe dentro de cada coração. E talvez, sem perceber, você seja um dos personagens dessa história. Uma multidão à beira-mar. O dia estava movimentado. Uma enorme multidão cercava Jesus às margens do mar da Galileia. Pessoas vinham de diferentes cidades para ouvi-lo. Havia homens, mulheres, idosos, crianças, pescadores, agricultores e religiosos. Alguns buscavam respostas, outros procuravam milagres. Alguns apenas tinham curiosidade. Percebendo a quantidade de pessoas, Jesus entrou em um barco e começou a ensinar. Entre todos os assuntos que poderia abordar, ele escolheu contar uma história. Uma história simples, mas capaz de atravessar séculos. Ele disse: "Eis que o semeador saiu a semear." Mateus 13:3. Talvez muitas pessoas tenham olhado para os campos próximos e pensado: conhecemos essa cena. Mas elas ainda não sabiam que Jesus estava falando sobre algo muito maior do que a agricultura. Ele estava falando sobre a condição do coração humano. O semeador sai para semear. Imagine esse agricultor caminhando lentamente. A cada movimento de sua mão, sementes são lançadas em várias direções. O interessante é que o semeador não escolhe cuidadosamente onde cada semente cairá. Ele simplesmente semeia. Da mesma forma, Deus espalha sua palavra. Ela é pregada nas igrejas, é lida nas casas, é compartilhada por amigos, é anunciada em vídeos, mensagens e sermões. Todos recebem a oportunidade de ouvir, mas nem todos reagem da mesma forma. É exatamente isso que Jesus queria ensinar. A primeira semente. O caminho endurecido. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. O solo era duro, compactado pelos pés de muitas pessoas. A semente não conseguiu penetrar. Ficou exposta na superfície. Então vieram as aves e a levaram. Jesus explicou depois que esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não permitem que ela entre em seus corações. Talvez sejam pessoas feridas, talvez decepcionadas, talvez tão acostumadas a ouvir sobre Deus que já não prestam atenção. Elas escutam, mas não absorvem. Ouvem, mas não refletem. Conhecem versículos, mas não permitem transformação. Então, o inimigo age rapidamente. Assim como as aves levaram a semente, Satanás procura remover a verdade antes que ela produza qualquer mudança. Quantas vezes alguém ouviu uma mensagem poderosa e minutos depois já havia esquecido completamente? É o coração endurecido, um coração que precisa ser quebrantado pela graça de Deus. Como diz Ezequiel 36:26, "Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne." A segunda semente, o solo raso. Outra semente caiu em um terreno cheio de pedras. A terra parecia boa, mas havia um problema escondido. Não existia profundidade, a planta brotou rapidamente, talvez até mais rápido do que as outras. Porém, quando o sol apareceu, ela secou. Suas raízes eram superficiais. Jesus explicou que esse solo representa aqueles que recebem a palavra com entusiasmo inicial,
Eles se emocionam, prometem mudanças, sentem alegria, mas quando surgem dificuldades, abandonam a caminhada. Enquanto tudo vai bem, permanecem firmes, mas basta chegar uma crise, uma enfermidade, uma perseguição, uma decepção, e a fé desaparece, porque nunca criou raízes profundas. A verdadeira fé não se sustenta apenas pela emoção, ela cresce através da comunhão diária com Deus. É nas tempestades que descobrimos a profundidade das nossas raízes. A terceira semente: os espinhos silenciosos. A terceira semente caiu em um local aparentemente promissor. Ela germinou, cresceu. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um perigo escondido. Espinhos. No início, quase ninguém os percebe. Eles crescem devagar, silenciosamente, até que começam a sufocar a planta. Ela continua viva, mas não consegue produzir fruto. Jesus explicou que esses espinhos representam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os desejos deste mundo. Essa talvez seja a situação mais comum dos nossos dias. Não são pessoas que rejeitaram Deus, são pessoas ocupadas demais para Deus. A agenda fica cheia, os compromissos aumentam, as preocupações se acumulam, e pouco a pouco o relacionamento com Deus vai sendo deixado para depois. O coração fica dividido, e aquilo que deveria ser prioridade se torna apenas mais uma tarefa. Os espinhos não arrancam a planta, eles a sufocam, e muitos cristãos estão espiritualmente sufocados sem perceber. A quarta semente, a boa terra. Então Jesus fala sobre a última semente. Ela caiu em boa terra. Ali aconteceu algo extraordinário. A semente criou raízes, recebeu nutrientes, cresceu, floresceu, produziu fruto, muito fruto. 30, 60, 100 vezes mais. Esse é o coração que recebe a palavra com sinceridade. Não é um coração perfeito, mas é um coração disponível. Ele ouve, compreende, obedece, persevera, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando ninguém está olhando. A boa terra não apenas recebe a palavra, ela permite que a palavra transforme sua vida, e o resultado inevitável é o fruto. Jesus ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. O momento mais importante da história. Quando Jesus terminou a parábola, ele fez uma declaração que ecoa até hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era apenas um convite para escutar. Era um chamado para examinar o coração, porque a pergunta principal da parábola não é: que tipo de semente você recebeu? A semente é a mesma para todos. A pergunta é: que tipo de solo você é? Será que existe dureza em seu coração? Será que suas raízes são superficiais? Será que os espinhos estão sufocando sua fé? Ou será que você está permitindo que Deus produza fruto através da sua vida? A história do semeador continua acontecendo todos os dias. Neste exato momento, a palavra de Deus está sendo lançada novamente. Talvez através deste vídeo, talvez através desta mensagem, talvez através desta reflexão. A decisão agora não pertence ao semeador, nem à semente. Pertence ao solo, pertence ao coração. Deus continua semeando, continua chamando, continua transformando vidas. Mas somente aqueles que recebem sua palavra com fé produzirão frutos que permanecem para a eternidade. Por isso, antes de encerrar esta mensagem, faça uma pergunta a si mesmo. Se Jesus olhasse hoje para o meu coração, qual dos 4 solos ele encontraria? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar toda a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se essa história falou ao seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo para amigos e familiares. E se você deseja mais histórias bíblicas emocionantes como esta, inscreva-se no canal. Deus te abençoe e te guarde, e que você esteja escrito no livro da vida. Shalom.